Canal Ilustrando apresenta O Caminho do Artista, da senhorita Julia Cameron. Eu sou o Bruno Lima do canal Ilustrando e Ilustrando apresenta uma playlist onde eu pego algum trecho bacana de algum livro e leio pra vocês no estilo podcast. Sempre trazendo um tema, uma discussão, alguma coisa no mínimo interessante pra gente bater papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre artista sombra. Você sabe o que é? Será que você é um artista sombra? Vamos ver se a carapuça serve. Eu fiz alguns outros vídeos já narrando pedaços bem interessantes de texto. Então clica aqui no card se você quer ver um pouquinho mais dessa playlist. Antes de começar com a narração, vou te pedir uma coisa. Você quer que esse canal continue? Você quer que eu continue trazendo informações pra vocês? Então se inscrevam, porque isso é o que dá vida e motivação pro canal. Artista sombra. Uma de nossas principais necessidades como seres criativos é apoio. Infelizmente, isso pode ser difícil de obter. No mundo ideal, seríamos encorajados em nossa arte, primeiro por nossa família nuclear e depois por círculos cada vez mais amplos de amigos, professores e conhecidos que nos queiram bem. Como jovens artistas, precisamos e queremos ser valorizados, reconhecidos por nossas tentativas e esforços, tanto quanto por nossas realizações e triunfos. Infelizmente, muitos nunca recebem esse encorajamento inicial tão crítico. O resultado é que talvez nem descubram que são artistas. Os pais raramente respondem, tente para ver no que dá, aos anseios artísticos dos seus filhos. Aconselham cautela quando seu apoio seria mais importante. Artistas jovens e tímidos, somando os medos dos pais aos próprios medos, acabam desistindo de seus sonhos luminosos, acomodando-se num limbo de dúvidas e arrependimentos. E é lá, entre o sonho de agir e o medo do fracasso, que nascem os artistas sombra. Penso em Edwin, um infeliz milionário do mercado financeiro, cuja alegria na vida é a sua coleção de arte. Embora fosse extremamente talentoso nas artes visuais desde criança, ele foi influenciado pela família a seguir carreira nas finanças. Seu pai arranjou-lhe um emprego na Bolsa de Valores quando ele completou 21 anos. Desde então ele trabalha na área. Agora, com 30 e poucos anos, ele é riquíssimo e ao mesmo tempo paupérrimo. O dinheiro não pode comprar a realização criativa para ele. Cercando-se de artistas e artefatos, ele é como uma criança com o nariz grudado na vitrine de uma loja de doces. Adoraria ser mais criativo, mas acredita que essa prerrogativa é de outros, e não algo que possa aspirar para si próprio. Homem generoso, ele recentemente presenteou um artista, assumindo 1 ano de suas despesas para que ela pudesse se dedicar a perseguir seus sonhos. Como foi criado para acreditar que o termo artista não podia ser aplicado a ele, Edwin não consegue se dar esse mesmo presente. Edwin não era um caso isolado. Frequentemente, os anseios artísticos das crianças são ignorados ou reprimidos. Muitas vezes, com as melhores intenções, os pais tentam incutir nos filhos uma personalidade diferente, mas sensata. Pare de sonhar é uma repreensão bastante comum. Você nunca será nada na vida se continuar com a cabeça nas nuvens. É outra coisa que ouvimos bastante. Crianças artistas são instadas a pensar e agir como crianças médicas ou advogadas. Diante do mito do artista que passa fome, raramente uma família diz para o filho seguir em frente e tentar uma carreira em artes. Em vez disso, as crianças são no máximo encorajadas a pensar nas artes como um hobby, uma espécie de enfeite que serve apenas para adornar as margens da vida real. Para muitas famílias, uma carreira nas artes está fora da sua realidade social e econômica. A arte não vai pagar a conta de luz. Como resultado, se a criança é encorajada a considerar a arte em termos de trabalho, ainda assim ela precisa pensar no assunto em termos práticos. Erin, uma excelente terapeuta infantil, estava com mais de 30 anos quando começou a se sentir cada vez mais insatisfeita com seu trabalho. Sem saber que direção tomar, ela começou a adaptar um livro infantil para o cinema. Quando estava no meio do roteiro, ela teve um sonho significativo em que abandonava sua criança artista. Antes de se tornar terapeuta, ela era uma talentosa estudante de arte. Por 2 décadas, ela reprimiu seus desejos criativos, despejando toda a sua criatividade no trabalho de ajudar os outros. Perto dos 40 anos, ela começou a sentir vontade de ajudar a si mesma. A história de Erin é muito comum. Jovens artistas podem ser incentivados a se tornar professores de arte ou a trabalhar com pessoas deficientes. Futuros escritores podem ser empurrados para a advocacia, que é uma profissão de muitas palavras, ou em direção à medicina,
pois afinal são tão inteligentes. Então a criança que nasceu para ser contadora de histórias pode se converter numa excelente terapeuta que apenas ouve as histórias dos outros. Sem apoio algum para se tornarem artistas, e muitas vezes se sentindo desvalorizadas demais para sequer reconhecerem que têm esse sonho artístico, essas pessoas se tornam artistas sombra. Ignorantes quanto à sua verdadeira identidade, acabam vivendo à sombra de artistas assumidos, incapazes de reconhecer que elas mesmas possuem criatividades que tanto admiram nos outros. Com frequência namoram ou se casam com pessoas que trabalham ativamente na carreira artística que elas secretamente desejam. Quando Jerry ainda sofria bloqueio criativo, ele começou a namorar Lisa, uma artista freelance, talentosa mas sem dinheiro. "Sou seu maior fã", costumava dizer a ela. O que não contou logo de início foi o próprio sonho de ser um cineasta. Ele possuía na verdade uma biblioteca inteira de livros sobre filmes e devorava avidamente revistas especializadas em cinema, mas tinha medo de agir para tornar seu sonho realidade. Em vez disso, dedicou seu tempo e sua atenção a Lisa e à carreira artística dela. Sob sua orientação, a carreira de Lisa decolou. Ela passou a ganhar dinheiro e tornou-se cada vez mais conhecida. Jerry continuou bloqueado. Quando Lisa sugeriu que Jerry se inscrevesse num curso de cinema, ele se esquivou. "Nem todos podem ser artistas", disse a ela e a si mesmo. Artistas amam outros artistas. Artistas sombra gravitam em torno das tribos que realmente pertencem, mas ainda não podem provar que estão lá pelos próprios méritos. Muitas vezes é a audácia e não o talento que torna uma pessoa artista e outra um artista sombra. Escondendo-se com medo de expor seu sonho à luz, temeroso de que ele se desintegre a um mero toque. Artistas sombra muitas vezes escolhem carreira sombra, aquelas próximas à carreira desejada, ou mesmo paralelas a ela, mas não a arte em si. Ao comentar sobre o tom ferrino de determinados críticos de cinema, François Truffaut sustentou que eles eram na verdade cineastas bloqueados, como ele mesmo havia sido na época em que trabalhava como crítico. Talvez estivesse certo. Muitos daqueles que nasceram para escrever romances acabam optando por jornalismo ou publicidade, em que podem usar o seu dom sem se arriscar a tão sonhada carreira de escritor de ficção. Outros podem se tornar produtores ou agentes, obtendo um prazer secundário ao servir quem realizou seu sonho, mesmo que indiretamente. Carolyn, que tinha muito talento para fotografia, seguiu em vez disso uma carreira bem-sucedida, mas infeliz, como agente de fotógrafos. Jean, que ansiava escrever roteiros de cinema, trabalhava numa agência criando spots publicitários. Kelly, que queria ser escritora, mas temia levar a sério sua criatividade, fez uma carreira lucrativa agenciando outras pessoas realmente criativas. Todas artistas sombra. Essas mulheres precisavam colocar a si mesmas e aos seus sonhos no centro do palco. Elas sabiam disso, mas não tinham essa ousadia. Foram educadas para ocupar o papel de artista sombra e precisariam trabalhar conscientemente para desmantelar essa noção. É preciso uma enorme força do ego para dizer a pais bem intencionados, mas dominadores, e aos que são apenas dominadores: "Peraí, eu também sou um artista." A temida resposta poderia ser: "Como você sabe?" E claro, o jovem artista não sabe. Apenas um sonho, uma sensação, uma urgência, um desejo. Raramente há uma prova real, mas o sonho continua vivo. De modo geral, artistas sombra fazem duras autocríticas, recriminando-se durante anos pelo fato de não terem perseguido seus sonhos. Essa crueldade apenas reforça seu status de artista sombra. Lembre-se, é preciso muito incentivo e apoio para se fazer um artista. Artistas sombra não foram acalentados dessa forma. De qualquer maneira, culpam a si mesmos por não terem agido sem medo para realizar seu potencial. Numa versão distorcida do determinismo darwiniano, dizemos a nós mesmos que os verdadeiros artistas conseguem sobreviver aos ambientes mais hostis e mesmo assim encontram sua vocação tão facilmente quanto a um pombo-correio encontra o seu destino. Nada mais falso. Muitos artistas verdadeiros têm filhos cedo demais, ou têm filhos demais. Muitos são pobres ou vivem longe, de um ponto de vista cultural ou monetário, de qualquer oportunidade artística para realizar seu potencial. São artistas sombra sem ter culpa disso. Visualizam o seu sonho à distância, mas não conseguem transpor as barreiras culturais para atingi-lo. Para todos os artistas sombra, a vida pode parecer uma experiência insatisfatória,
com uma sensação permanente de falta de propósito ou de promessas não cumpridas. Eles querem escrever, querem pintar, querem atuar, compor, dançar, mas têm medo de se levar a sério. A fim de sair do mundo das sombras em direção à luz da criatividade, os artistas sombra precisam aprender a se levar a sério. Como um esforço delicado e deliberado, devem cuidar de sua criança artista. A criatividade é lúdica, mas para artista sombra é difícil aprender a se permitir brincar. Eu acho esse trecho maravilhoso. E o que você achou? Conhecia esse termo? Ou será que você se identificou como um artista sombra? Calma, se sim, sabendo um problema, você já sabe como resolvê-lo. Quer contar algum relato, desabafar, que eu acho que vai acontecer bastante? Então coloca aqui nos comentários que todo mundo vai querer ler. Segue nas redes sociais do canal Ilustrando, porque lá vou dar alguns spoilers de próximos trechos que eu vou ler. Gostou desse livro? Dá até pra fazer um review sobre ele, tem muita coisa interessante. Editora Sextante, muito obrigado por ter trazido ele é muito bacana. E aqui na descrição tem um link pra você comprar se você tiver interesse e ajudar um pouquinho o canal também. Ah, e claro, o vídeo acabou, mas o canal não. Continuem ilustrando.